Você sabe que para o seu problema há solução? Independentemente do problema que você esteja vivendo, amigo, amiga, saiba que há uma saída. Hoje, domingo, é dia de você ter uma nova vida. Não é dia de você ir à religião, participar de uma missa, ou participar de um culto. Não. É dia de você dedicar a Deus, porque uma vez obedecendo a voz de Deus, atendendo a voz dele, principalmente você que tem atendido a voz dele. Hoje é dia de você subir ao altar e ter ali uma experiência real e verdadeira com Deus. Por isso você não pode perder a oportunidade. A nossa concentração de fé e de milagres acontece todos os domingos pelas 9h30 da manhã. E não importa onde você esteja você aqui na França, esteja você em Portugal, esteja você em qual país esteja, há um centro de ajuda universal, há um centro de ajuda, há uma igreja universal, então você tem a oportunidade de uma mudança de vida. Não deixe a oportunidade passar, não deixe a chance passar. Ainda que todos falem contra, nós mostramos testemunhos, e são milhares e milhões de testemunhos de todo mundo, de pessoas que venceram por meio da fé, que venceram porque creram na palavra do próprio Deus. E é nessa palavra que você tem que crer e confiar. E está conosco às 9h30 da manhã. Por falar em testemunhos, acompanhe agora alguns relatos de famílias que foram transformadas pela obra do Espírito Santo. Seu nome? Filomena. E o seu? Marlene. Filomena, essa aqui sem dúvida é a sua filha. Conte o testemunho. A senhora colocou ela ao pé da cruz. Como que era Marlene? Marlene era uma jovem muito rebelde, estava na escola, ela dizia que não faltava às aulas, saía ao sábado, à meia da manhã, chegava ao final do dia, nunca fez, foi noites, mas ela dizia que ia ao cinema com os amigos, que ia não sei o quê. E eu acreditava, porque ela pronto, depois chegava. Só que depois, nessa semana seguinte, a Marlene tornava-se muito rebelde comigo. Ela era muito rebelde comigo, porque não tinha diálogo comigo, não queria, por exemplo, nós que vivíamos só as duas, ela não queria, por exemplo, jantar comigo, queria ir para o quarto e assim, eu não me apetece comer. Disse, então, mas a mãe fez a comida, está ali na mesa. Mas eu agora não como. Ia para o quarto, ia para o computador, ia falar com os amigos e fazer lá as coisas dela. Entretanto, houve uma altura que ela um dia chegou a casa, vinha muito mal, que eu achei, na maneira dela, e disse-me assim, mãe, hoje vou sair de casa. Se vais sair de casa? Mas o que é que aconteceu? Mãe, eu vou sair de casa e nunca mais me vais ver. E eu já estava a lutar no altar por ela, porque, pronto, era difícil. Então eu disse, não vais sair de casa, não. Vou sair. Gritou, deu um murro em portas, sei lá. E eu disse assim, eu fui à porta e fechei a porta, tirei a chave, porque ela estava mesmo pronta, já tinha feito a malinha dela e tudo sem eu saber, estava no quarto. Já não havia diálogo ali, era o fim, era a separação mesmo. Era mesmo. E eu disse assim, não vais sair, não. Eu disse assim, vou, olha, se não me deixas sair, vou ali pela janela. E a janela era um primeiro andar bastante alto, que se ela se mandasse, ela matava-se. Então foi uma luta ali, as duas, vai, não vai, onde ela me agrediu nessa altura. Ela agrediu-me. Então pronto, ela depois ficou, mas continuou sempre na dela. Não havia diálogo, não havia nada. Pronto, aquilo era um caos completo em casa comigo. Marlene, quem era você naquela época? Como é que estava? O que você estava envolvida? Então, isto foi tudo derivado da separação dos meus pais. No início era muito jovem e aquilo mexeu muito comigo, porque eu tinha um lar estruturado, de repente o meu pai saiu de casa e aquilo mexeu muito, muito. Não tendo o apoio do pai, tinha o apoio da minha mãe, mas só pela falta do pai eu comecei a envolver-me com mais companhias. E isso levou-me a envolver-me em vícios. No início comecei a experimentar, depois já começava a vender, depois já me estava a envolver em gangues, ou seja, era uma bola de neve, não parava. Comecei a roubar dentro de casa, fora de casa, por exemplo nas ruas, como nós estávamos em grupo, a gente via uma pessoa que tinha algo, por exemplo, ouro, coisas assim de marca.
Houve uma vez que nós envolvidos, todos, nós vimos uma pessoa, na altura, que tinha algo que a gente queria, na altura era uns ténis, a pessoa foi descalça para casa, ficou sem o ouro que tinha, a gente deixou mesmo a pessoa tipo no zero, ao ponto até de agredir até a pessoa. Se eu precisava de fazer isso, não precisava, mas o vazio era tão grande dentro de mim que fazia com que eu me tornasse essa pessoa. E como eu não queria ser inferior, porque eu já me sentia inferior por causa da situação, então eu me envolvia cada vez mais. Mas a verdade é que em vez do vazio sair, não, aumentava. E eu fiz vários sacrifícios, foi 3 anos de luta, mas eu consegui vencer, que ela hoje está aí, graças a Deus. Como é que foi a ação de Deus na tua vida? Deus transformou completamente, porque realmente até eu mesma achava que já não tinha mais sentido, que já tinha tentado tudo, mas que já não havia saída para mim. Então foi num dia, num ato de desespero, que foi nessa situação que a minha mãe falou, nesse dia que, pronto, houve essa parte da agressão, que eu queria sair de casa, que eu fechei-me dentro do quarto e eu pensei assim, poxa, olha quem eu me tornei. Eu não sou assim, mas eu me tornei nessa pessoa porque, na verdade, eu sei o que é que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Então houve alguém que me estendeu a mão, foi no Força Jovem, e deram-me a mão, acolheram-me, ajudaram-me, tiveram do meu lado e Deus transformou-me completamente. Hoje já não sou viciada, não tenho vícios, libertei-me dessas más companhias. Hoje sou feliz, não tinha perspectiva de vida, não achava que não era capaz em nada, trabalho, já sou casada e a vida dá para a frente. E principalmente o que transformou a minha vida foi o Espírito Santo, foi o batismo do Espírito Santo, que fez toda a diferença, transformou completamente. Na época não havia diálogo, e o relacionamento com a mãe? Agora é totalmente diferente. Estamos juntas, falamos, somos amigas, tudo o que não havia antes, hoje há, em dobro. Como é que é a filha hoje? Hoje é maravilhosa, é uma filha que eu posso contar sempre e que me acompanha e está sempre do meu lado, totalmente diferente. Agradeço muito a Deus. Ora, a Margarida era uma miúda, uma mulher bem rebelde, bem tramada, com doenças, não levava troco para casa porque ela era jeitosa mesmo para a briga. Era uma pessoa complicada. O pior momento da minha vida foi quando tive uma depressão profunda, que eu tive que ir à cama e tive que pedir a uma colega para cuidar da minha filha, porque eu não fui capaz. Porque a depressão levou-me mesmo a ter que ficar de cama. Eu conheci a Iurde realmente quando me fizeram um convite para eu vir, só que eu ignorei. Mas com a doença eu não tinha nada a perder, então eu fui aí e a partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento, comecei-me a libertar e com o tempo, quando eu dei por mim, eu estava curada. Nunca mais tomei um comprimido, já era comprimidos, não existe, por isso, uma pessoa nova. Se não fosse a Iurde, possivelmente a esta hora ainda estaria doente, né? Com a depressão a arrastar. A Iurde tirou-me a depressão, realmente a Iurde transformou-me. Foi com a Iurde que eu sou uma nova pessoa, aprendi tudo de novo. O que está esperando você para tomar uma atitude e procurar o centro de ajuda mais perto de você? Está esperando as coisas piorarem? Não fique aí parado. Tome uma atitude e procure o centro de ajuda, não importa onde você esteja. Esteja você em qualquer país aqui da Europa, há aí um centro de ajuda. Há um centro de ajuda bem perto de você. Ainda que você tivesse que viajar de um país para o outro. Nos dias de hoje, é muito fácil, é muito simples de você viajar de um país para o outro. Há transportes, há como você fazê-lo, porque domingo é um dia dedicado para o próprio Deus. Aliás, é o dia de você mudar de vida. Vai haver um antes e um depois na sua vida. Passando por aquela porta do centro de ajuda, passando pela porta do altar, é verdade, a tua vida ela vai mudar completamente. E detalhe, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja o seu credo religioso, está escrito que Abraão obedeceu à voz de Deus. E é o que você está fazendo. Quando você toma uma atitude
de ir até o centro de ajuda, você está obedecendo a voz de Deus. E não há como dar errado. Vamos agora acompanhar mais testemunhos de pessoas que mudaram de vida, inclusive pessoas que eram deprimidas. Preste atenção. O nome da senhora? Anabela. Senhora Anabela, a senhora chegou na igreja e a filha também. Sim, O teu nome? Tânia. Tânia, né? Como que era antes de vocês colocarem a família ao pé da cruz? Como que era antes? Era uma vida complicada porque pronto, nós temos uma empresa, não é? E havia só discórdias. E a nível familiar também não havia muita compreensão. Entretanto, a Patrícia também era uma rapariga muito revoltada, estava sempre às turras com o pai. E quando entramos, nós as duas, a Tânia era uma miúda muito calada, não exprimia o que sentia para fora. E quando chegámos à igreja, isso mudou tudo dentro dela. E nós fomos conquistando, veio a Patrícia depois para a igreja nos acompanhar, que não queria vir, libertou-se. E como que a senhora veio? Foi o convite de alguém? Como é que foi? Não, na verdade, eu e a Tânia ouvíamos muitas vezes a rádio às 6 horas e a gente falava e dizia, um dia vamos lá, vamos ver se é verdade o que estão a dizer. E pronto, uma sexta-feira nós fomos. Fomos de manhã, falámos com o pastor, ele aconselhou-nos a ir à tarde, ao fim do dia, para ir à reunião de libertação e foi aí que começou. E o primeiro dia, como que já saiu da igreja? O primeiro dia eu senti uma paz, que na verdade andava à procura em muitos sítios, não é? E nunca consegui encontrar essa paz. Na noite, com rapazes e tudo, que nunca consegui encontrar essa paz no mundo, não é? E só quando eu participei da primeira reunião já consegui ver essa diferença. Já no primeiro dia? Sim. E a senhora? Também, porque assim, eu não tinha dito nada ao meu marido e eu disse à Tânia, olha, vamos, vai ser tarde que vamos chegar a casa, mas a gente vai dizer a verdade. E pronto, nós fomos as duas. A senhora tinha receio de falar a verdade? Não, porque desde o primeiro dia o meu marido soube que eu fui à igreja e ele sabia que eu ia às bruxas, que eu ia aos outros lados, também não tinha que esconder. Quer dizer, olha aqui, ó, tá vendo? A senhora chegou aí nas bruxas também? Sim. Fazia trabalho? Sim. Gastava dinheiro lá? O que eles diziam para a gente, para a família, para o negócio e tudo, a gente fazia e não via resultados nenhuns. Nenhum? Nenhum. O meu marido sempre soube disso, porque é que eu ia esconder de ir à igreja. Então, pronto, ele na altura não estava na fé, mas eu disse, olha, eu vou continuar a ir e vou ver se realmente isto é verdade. E quem veio depois? Foi ela? Depois foi a Patrícia. Então vem cá, pula para cá, Patrícia. Como que tu era, Patrícia? Eu via vozes, ouvia vultos também e de noite eu não conseguia dormir, quase sempre que dormia tinha que dormir de luz acesa, senão eu não conseguia mesmo. Que tipo de vulto? Eu sentia sempre alguém ali perto de mim e às vezes eu via portas assim a mexer. Tá vendo? E a senhora indo no bruxo? Sim, só que é assim, a gente pensava que ela era sonâmbula, que era o que as bruxas nos diziam a nós, não é? Porque ela acordava muito assustada e vinha sempre ter com nós, dizer que me iam matar, e eu achava aquilo estranho, só que as bruxas, houve uma situação que foi muito complicada, que eu e o meu marido fomos, e ela nos disse que para a gente se preparar, que a Patrícia em breve... Vem cá o esposo, fica aqui do ladinho também, tá? O nome do senhor? Domingos Monteiro. Seu Domingos. E aí, seu Domingos? Nessa altura, portanto, aconteceu essa situação que a qualquer momento a miúda ia morrer, né? Que era isso que eles tinham dito. Só que, portanto, fiquei um bocado desesperado, é normal, não é? Entretanto, a minha esposa, ela como tinha vindo cá, acabei por ter mais confiança, fiquei com mais confiança. Depois que ela veio? Depois que ela veio, só. Porque antes já andava muito confuso. Com medo que acontecesse alguma coisa, porque a bruxa tinha dito que ela a qualquer momento iria partir e que iria morrer, podia ser atravessar uma passadeira, uma coisa assim muito simples. E quando eu entrei na igreja foi uma das primeiras coisas que eu falei com o pastor. E ele disse, ela tem que vir cá, só que ela não queria ir. E depois, passado mais ou menos um mês, ela veio e pronto, começou. Ele disse que isso não era nada sonambulismo, que pronto, ela era um mal. Agora, a senhora Anabela fez propósitos, votos, colocou eles ao pé da cruz? Sim, sempre que, desde que eu entrei na igreja, não houve um propósito que eu não fizesse. E como que está hoje?
Hoje temos uma família abençoada, não é? Elas são obreiras, que foi a primeira coisa que Deus me pediu, foi para as colocar no altar, e para qualquer mãe é uma coisa que a gente pede-nos o que é nosso, não é? O casamento, a empresa, como que estão as coisas hoje? Hoje estão completamente diferentes, não tem nada a ver com o que estava. Portanto, houve muita dificuldade, portanto, hoje as coisas estão a caminhar. Exatamente. E o relacionamento dos dois que não se dava, como é que é hoje, Patrícia? Hoje é bom, até a nossa conversa, às vezes nos rimos um com o outro e estamos muito melhor. Hoje tu respeita teus pais, hoje tem um diálogo com ele? Sim. Mudou tudo? Tudo, completo. Mudou tudo, senhor? Tudo. Graças a Deus, parabéns. Muito obrigado por ter vindo, tá? Deus abençoe, menino. Fica com Deus, tá? Deus abençoe. Era uma pessoa que tinha doenças, depressiva, hipertensão, doenças renais. Cheguei no centro de ajuda, pronto, totalmente destruída. Interiormente, exteriormente. O meu casamento de 18 anos foi destruído, com problemas com os meus filhos que roubavam, viviam na droga. Quando eu comecei a participar, então, foi-me dado a conhecer, passado uma direção. Pronto, eu lembro-me que os momentos mais marcantes foram mesmo, pronto, a sexta-feira. Eram reuniões muito fortes para mim, porque, pronto, tudo o que eu estava a viver eram coisas muito pesadas, porque eu fui afetada em todas as áreas da minha vida. Era um dia mesmo marcante para mim, bastante forte. Hoje eu estou totalmente diferente, no interior totalmente diferente. O vazio que eu tinha foi preenchido por coisas que realmente importam, não por uma casa, por um casamento. Pronto, tudo isso, claro que é importante, mas quando nós priorizamos o que é mais importante, que é Deus, tudo podemos até nem ter nada exteriormente, mas o nosso interior é forte, é lindo, é maravilhoso. E esse vazio foi preenchido com tudo isso, com a presença de Deus. Continuar sofrendo agora é uma opção sua, é uma decisão sua. Você tem a solução e você tem o continuar aí parado. Basta você continuar parado sem fazer nada, pronto, você está assumindo que você não quer mais lutar. Agora, se você quer, sai desse lugar da onde você está e procure o centro de ajuda mais rápido possível. A nossa sede nacional fica no 254, Rua de Famburgo, Saint-Martin, 75010, Paris. Agora, se você fala a língua portuguesa, você é lusofono, amigo, amiga, você deve me procurar ali no 139, Avenida do Presidente Wilson, 93-210 La Plaine, entre o Estado de França e a Porta de la Chapelle, em Saint-Denis. Nós estamos ali para lhe ajudar naquilo em que você precisar. Você que é português, brasileiro, de Angola, de Guiné-Bissau, de Guiné Equatorial, de Moçambique, você que é de Cabo Verde, você deve nos procurar ali, pois nós vamos lhe ajudar. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, na sua língua, amigo, amiga, é muito mais fácil a compreensão. Você imagina, falando a língua portuguesa para entender as coisas espirituais já é uma guerra, não é verdade? Imagina ouvindo em outra língua. Agora, se você ouvir na sua própria língua, isso com certeza vai entrar dentro de você e essa palavra, ela vai mudar a história da sua vida. Quanto à minha participação, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã.